Olá, crianças, tudo bem com vocês? Hoje iremos utilizar o livro de ciências. Peguem ele, abram na página 160. Vamos continuar falando sobre o corpo humano. E hoje irei falar sobre o sistema respiratório. Então, gente, o nosso corpo, ele precisa do oxigênio para permanecer vivo. Esse gás, ele faz parte do ar que respiramos. E sem ele, as células do nosso corpo morrem. As células nervosas, que são as células do cérebro, por exemplo, não aguentam mais do que poucos minutos sem oxigênio. O sistema respiratório humano é formado pelos seguintes órgãos em sequência: nariz, faringe, laringe, traqueia, brônquios e pulmões. Então, é nos pulmões que ocorrem as trocas gasosas. A respiração é muito importante no processo de nutrição do nosso organismo. É por meio dela que o oxigênio, gás necessário à vida, é absorvido pelo organismo, enquanto o gás carbônico é tóxico, é expelido. Na respiração, ocorrem dois tipos de movimento, que é o da inspiração e o da expiração do ar. Na expiração, o ar entra no nosso corpo através do nariz ou da boca e percorre a faringe, a laringe, a traqueia, os brônquios e os pulmões. Quando inspiramos, os pulmões se expandem. Na expiração, o gás carbônico retorna percorrendo o caminho inverso ao da inspiração. O movimento de entrada e saída do ar é controlado pelo diafragma. Ele se contrai no movimento da inspiração e relaxa no movimento da expiração. As vias respiratórias que conduzem o ar até os nossos pulmões são responsáveis ainda em filtrar as partículas de poeiras e as bactérias do ar, além de torná-los mais úmidos. O ar que respiramos contém 20% de oxigênio, que chega às células depois de percorrer um longo caminho. Ao inspirarmos, o oxigênio caminha em direção aos pulmões. Nesse órgão, o oxigênio incorpora-se aos glóbulos vermelhos do sangue e segue para todas as células, inclusive as localizadas nos pontos mais distantes do organismo. Dentro do tórax, o ar entra nos pulmões e sai deles através da traqueia, cuja parte superior desemboca na faringe. A extremidade inferior se divide em dois tubos principais denominados brônquios, cada um ligado a um pulmão. Dentro dos pulmões, os brônquios se ramificam várias vezes, transformando-se em bronquíolos, que continuam se subdividindo até atingir a espessura de um fio de cabelo. Os bronquíolos terminais. Estes terminam em músculos bolsas de ar, os alvéolos pulmonares. Em cada pulmão existe cerca de 300 milhões de alvéolos, recobertos por vasos capilares. O oxigênio no interior do alvéolo chega ao sangue dos vasos capilares e é distribuído pelo corpo. Observem a imagem. Nariz. A poeira do ar que se respira é filtrada por minúsculos pelos. A boca, canal de respiração muito importante quando se respira com força ou rápido após atividades vigorosas. Traqueia é reforçada por anéis de cartilagem que a protege da pressão interna. Pulmão direito divide-se em 3 segmentos. Diafragma, músculo que empurra para baixo a base do tórax quando se inspira o ar. Faringe, liga o nariz e a boca à traqueia. Laringe, produz o som da fala quando o ar faz as cordas vocais presentes nelas vibrarem. Brônquios, principais canais de ar ligados a cada pulmão. Bronquíolos, ramificação dos brônquios.
Pulmão esquerdo divide-se em 2 segmentos. Agora, a respiração e nossa saúde. Então, gente, além do ar que entra pelas narinas, vários micro-organismos e a poluição misturados do ar conseguem entrar em nosso corpo. Isso acarreta o quê? Uma série de doenças respiratórias, como pneumonia, que é causada por bactérias expostas ao ar, entre outras doenças, né? Asma. Então, outras doenças também podem ser adquiridas pela inalação de quê? De poluentes, como eu citei, a asma é uma doença causada pelo ar poluído, a bronquite, a gripe e também o resfriado. Vamos observar aqui algumas doenças que são causadas pelo ar poluído. O resfriado é comum em épocas frias, quando as bactérias elas podem viver em mais tempo no ar. Então, o nosso corpo, o que acontece? Acontece dores de cabeça, né, que são os sintomas, febre, espirros e entupimento do nariz, de onde escorre um líquido viscoso. A asma é uma doença inflamatória que causa o excesso de muco nas vias aéreas do pulmão, causando falta de ar e dificuldade para respirar. Então, além dessas doenças, né, também tem o fumo, que causa grande mal aos pulmões, né, para as pessoas que são fumantes. O que acontece? Os pulmões deixam de funcionar bem e provocando, infelizmente, a morte, né, por problemas graves de saúde em milhões de pessoas do mundo. Então, sobre essa atividade, temos aí apenas a página 163 e 164. Vocês irão fazer sobre esse assunto. Logo a seguir, temos a página 165. Sistema cardiovascular. A mais importante função do sistema cardiovascular é transportar oxigênio e nutrientes para as células do corpo. Ele também recolhe substâncias que devem ser eliminadas. O coração e uma extensa rede de canais de dimensões variadas espalham o sangue pelo organismo. O coração bombeia o sangue carregado de gás carbônico para os pulmões, onde ocorre uma troca. Fica o gás carbono e, em seu lugar, entra o oxigênio. O sangue, agora carregado de oxigênio, volta para o coração. Compõem os sistemas cardiovascular, o sangue, que é o tecido formado por vários tipos de células que circulam através do sistema vascular. Seus principais componentes são o plasma, parte líquida do sangue, os leucócitos, células de defesa, as hemácias, que transformam o oxigênio, e as plaquetas, que têm como função coagular o sangue. Existem 3 tipos de vasos sanguíneos. Veias, são os vasos que levam o sangue do corpo para o coração. Artérias, são os vasos que levam o sangue do coração para o resto do corpo. E capilares, que são os vasos muito finos, estreitos, que têm a função de receber e levar o sangue às células e ainda recolher seus resíduos. O coração está situado no centro do tórax, ligeiramente à esquerda, entre os 2 pulmões. Do tamanho de um punho, é constituído por tecido muscular que se contrai e descansa de forma automática e rítmica. É oco por dentro e divide-se em 2 metades, a direita e a esquerda. Cada metade, por sua vez, tem uma cavidade superior, chamada de átrio, e uma cavidade inferior chamada ventrículo. O lado esquerdo bombeia o sangue procedente dos pulmões, impulsionando-o para o resto do corpo, que é o sangue arterial rico em oxigênio. O lado direito bombeia o sangue que regressa ao coração, que é o sangue renoso pobre em oxigênio, e impulsiona-o para os pulmões. Entre os átrios e os ventrículos existe a válvula que impede a volta do sangue. O coração de um adulto bate de 70 a 90 vezes por minuto.
O sistema cardiovascular tem como função realizar transporte de gases, transporte de nutrientes, transporte de resíduos metabólicos, transporte de hormônio, transporte de calor, distribuição de mecanismo de defesa e coagulação sanguínea.